Eu quero compartilhar com vocês algo que eu estava sendo ministrado pelo Senhor, ainda estou sendo ministrado pelo Senhor, que eu tenho visto muitas coisas acontecendo na igreja e muitas coisas deixando de acontecer na igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja de Jesus. O que eu tenho sentido do Senhor para esse tempo, sabe, é que nós precisamos ser conduzidos na consciência da nossa necessidade do Espírito Santo. E isso muitas das vezes não acontece pelo fato de que a gente já está contente, sabe, com o nosso estado atual. A gente já está contente com a igreja da forma que está, com o nosso nível de comunhão, com o nosso nível de intimidade com Deus, nosso nível de intimidade com nossos irmãos. A gente está contente com muita coisa, com a nossa santidade. Só que se a gente não se atentar ao tamanho da santidade de Deus, a comunhão que Deus diz na palavra, Jesus dizendo que é um com o Pai, sabe? O nível de comunhão a ponto de ser um. Se a gente não se atentar às características que estão nas Escrituras e o tamanho ou a intensidade que é viver daquele jeito, a gente não vai reconhecer a nossa situação atual. A nossa situação é: estamos carentes de um derramar do Espírito Santo. A gente precisa ser levado como igreja a entender melhor as coisas e encarar as coisas como elas são. Nós somos ruins, cara. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Precisamos mais de um derramar do Espírito. E não digo de um arrepio durante um louvor. Não digo de uma unção durante um culto. Gente, precisamos de um grande derramar do Espírito Santo. Mas eu acredito que se a gente não crescer em consciência do quanto que nós precisamos mais ainda de uma porção de Deus, de uma capacitação de Deus, de um poder de Deus sendo derramado sobre nós, sabe? Sabe como Jesus falou para os discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, sabe? De um nível de poder tamanho que nos vai capacitar para de fato fazer as coisas que o Senhor quer, de fato conseguir cumprir a grande comissão. A gente vai achar nossos métodos e vai tentar viver pelos nossos métodos a vida inteira, gente. Nossos métodos não são eficazes. Às vezes aumenta o número na igreja, às vezes aumenta o resultado em um ministério, às vezes aumenta o resultado numa vida nossa, numa área da nossa vida. Cara, mas nossos métodos não são eficazes. Precisamos ser ungidos pelo Espírito. Como Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu, sabe? É de um grande derramar. Vamos crescer em consciência. Cara, vamos orar e pedir para que Deus, como igreja, alimente o nosso espírito com isso, com essa fome, com essa necessidade, com esse entendimento de não temos o suficiente ainda. Não chegamos ainda. Precisamos de mais.